Hoje nós vamos falar sobre dois livros sobre a infância. Sobre um menino, um miúdo, um garoto. Dois livros tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Um é luz, outro é sombra. Um é feliz, o outro é triste. Um é azul e o outro é vermelho. Um é sobre o amanhã e o outro é sobre o ontem. Ambos são maravilhosos, curtinhos e essenciais. Ambos são escritos na nossa língua, no português. E hoje nós vamos falar do incrível Bom Dia Camaradas, do Ondiak, e do impressionante Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Bartolomeu nasceu em Papagaio, Minas Gerais, e ele marcou a literatura infanto-juvenil brasileira. Ele estudou pedagogia em Paris. Seu primeiro livro, O Peixe e o Pássaro, foi publicado em 1974. E ao longo de sua vida, outros 42 seriam escritos e publicados. Queiroz foi também um dos fundadores do movimento Brasil Literário, um projeto que sonhava em realmente transformar o nosso país num país de leitores. Bartolomeu nos deixou em 2012 e a sua última obra foi realmente Vermelho Amargo, que foi ganhadora da 5ª edição do Prêmio São Paulo. Vermelho Amargo também tem uma adaptação de uma peça de teatro, tem um tipo de um teaser dessa peça. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem tiver interesse de conhecer, saber do que se trata, de quem assina a direção. Enfim, tá tudo aqui embaixo no box de descrição. Vermelho Amargo é escrito em prosa poética e de cunho autobiográfico. E o que é prosa poética? Prosa poética nada mais é do que um texto escrito como prosa, mas funcionando como poesia através da sensibilidade transmitida. Eu vou deixar também aqui embaixo no box de descrição e eu recomendo assistir. É um trechinho onde o próprio Bartolomeu fala da sua obra, fala rapidamente do processo de criação do Vermelho Amargo. É o link da própria Kozak Naib, da editora que publicou esse livro aqui no Brasil. Então confira, é muito curtinho, acho que são segundos assim, mas vale a pena. A gente se aproxima da obra e do autor, é muito legal. Agora vamos conversar sobre um pouco da obra. Vermelho Amargo é um daqueles livros que ele não se faz pelo que está sendo contado, mas sim como está sendo contado. Talvez por ele ser escrito em prosa poética, eu realmente tinha a impressão de que estava lendo um paredão, um bloco apenas de poesia e que fazia total sentido. E por conta disso, eu não preciso nem dizer que é um livro extremamente sensível, tocante e triste. É um livro muito pequeno, eu li em um dia, assim, em poucas horas na verdade. Um dia parece muito e não é. Eu li em 3 horas, eu realmente concluí o livro e é muito curto. Você lê realmente numa sentada. Mas resumidamente, não dá pra contar muito dessa história, porque como eu disse, o livro é muito pequeno. É sobre um garoto, um jovem, que perde a mãe e acaba sofrendo com essa, não substituição, mas com essa madrasta que acaba ocupando esse lugar da cuidadora da casa. E por que Vermelho Amargo? É porque essa mulher, ela pica os tomates de uma maneira, assim, quase que sádica, porque ele sofre toda vez, ela corta com muitos detalhes as camadas do tomate, as fatias do tomate, e depois, com esse ato rotineiro, bem corriqueiro, ele vai realmente voltando à memória e a gente vai debulhando em lágrimas, entrando numa carga emocional gigante sobre a perda, e não só sobre a perda da mãe. Eu acho que vai muito além da perda da mãe, vai sobre essa questão com a perda em si. Porque você não precisa ter perdido sua mãe para você se identificar com o livro. Eu acho que a perda é uma coisa que todo mundo se identifica, né? Porque todo mundo já perdeu algo importante na vida. E acho que é por aí que o livro dá uma laçada no leitor. E o livro é cheio de frases de efeito. Cheio. Então, se você não leu Vermelho Amargo, eu recomendo. É uma história muito sensível, precisa ser lida, inspira realmente. Eu fiquei assim muito inspirado pela beleza como é bem escrito esse livro. É um livro extremamente bem amarrado, as escolhas das palavras, enfim, e também é diferente de tudo que eu já li da melhor maneira possível. Então, se você não leu Vermelho Amargo, super recomendo, gente, leia.
Bom, agora vamos conversar sobre o segundo livro curtinho, também sobre criança, e vamos conversar sobre Bom Dia Camaradas, do On Jack. Mas quem é On Jack, não é verdade? Quem me segue no Instagram sabe que eu peguei esse livro por recomendação da querida Rita Araújo. Se você não conhece o canal da Rita, tá aqui embaixo também a recomendação. Ela falou sobre On Jack, também falou sobre esse livro, e eu aceitei a recomendação, e que bom que eu fiz. On Jack e Bom Dia Camarada é um livro maravilhoso, também muito sensível, mas com um senso de humor maravilhoso, afiado. Eu adorei conhecer a história de Angola, e vamos conversar sobre On Jack. Acho que é válido saber um pouquinho mais sobre On Jack para depois conhecer sua obra. Jack estudou em Luanda e concluiu Sociologia em Lisboa, em Portugal. Fez mestrado em estudos africanos, e quando ele fala dessa Angola, a gente percebe que ele fala galgado, com muito estudo e vivência. Bom Dia Camarada foi um dos livros do On Jack mais traduzidos para outras línguas e outros países. O autor coleciona alguns títulos e alguns prêmios, entre eles o reconhecidíssimo Prêmio Jabuti, na categoria juvenil. O primeiro romance do On Jack, o Bom Dia Camarada, foi lançado em 2001 e tem como cenário a cidade de Luanda, nos anos 80. O camarada, usado no título e durante todo o decorrer do livro, já é uma referência aos cumprimentos da colaboração entre os cubanos e os angolanos daquela época, logo após a independência da Angola em 1975. O livro traz esse olhar infantil de uma criança após essa guerra civil, mas por ser um personagem infantil, ele tem esse olhar otimista. E o personagem, ele durante o livro é conhecido como miúdo, porque ele não é nomeado. Através desse olhar, nós conhecemos os camaradas angolanos e a sua realidade. Novamente, é um livro que não se faz pela história em si, mas sim como ela é contada, tal como Vermelho Amargo. Bem menos poético, muito mais romanceado, realmente, porém, a narrativa é o fundamental, assim, é o olhar dessa criança que é tão viva e tão cheia de vida e tão otimista, que faz o livro realmente ser tão especial quanto é, porque a história em si é muito rotineira. A gente vai conhecer a vida e a rotina daqueles familiares, dos amigos, da escola, e a gente também vai saber que a família dele é de classe média, porque eles têm uma geladeira em casa. Embora o livro seja classificado como um livro de ficção, é notável esse caráter de memória que ele tem. E On Jack viveu realmente nessa Angola dos anos 80, ou seja, muitas das coisas que foram contadas nesse livro, On Jack vivenciou. Então não dá para negar esse caráter autobiográfico na história. E nesse livro a gente conhece também, como eu disse, a gente conhece a história, umas particularidades sobre a Angola e sobre as pessoas que moram lá. E existiu, e no livro fala sobre isso, essa questão do caixão vazio. E o que seria o caixão vazio? O caixão vazio seria um caminhão que invadia as escolas e sequestrava as crianças, às vezes algumas até eram mortas, e agrediam os professores, só que ninguém de fato via esse caixão vazio. Qualquer ameaça desse caminhão estar se aproximando era motivo de caos. Então as crianças saíam correndo, abandonavam a escola, algumas eram atropeladas. Enfim, a ameaça já era o suficiente para causar o pânico e o caos. Só que, como eu disse, ninguém de fato viu. Era uma história que ia sendo repassada de boca em boca, tal como uma lenda urbana. O livro é cheio de expressões africanas, que no final do livro tem um glossário que explica o que são essas palavras. Isso às vezes atrapalha, dá uma dificultada ali, mas nada que comprometa, porque isso faz a gente realmente emergir nessa realidade angolana e se envolver com essa cultura e essas pessoas, e é muito interessante. O livro ele é escrito em de um português da Angola realmente, angolano, mas tudo isso faz parte da história realmente, porque é sobre a Angola, é sobre as pessoas daquele lugar. E eu adorei conhecer essa realidade, eu realmente percebi o pouco que eu sabia disso, dessas pessoas, daquela realidade de pós-guerra civil e o sofrimento. Eles tinham um cartãozinho que eles tinham um limite de compra, eles não podiam comprar, mesmo tendo dinheiro, eles não podiam comprar. Enfim, uma miséria, um sofrimento, mas não tem nada de triste o livro, nada. Eu me pegava rindo
assim, de me dobrar na cama, lendo. Mas justamente por causa do ponto de vista dessa criança, desse menino. É aquele humor de uma criança, tipo, que fala o que tiver que falar, mesmo se for tabu, e da maneira mais viva e cheia de energia possível. E o livro ganha a gente por isso. Pelo menos a mim, me ganhou. E eu virei fã da escrita de John Jack. A Rita, no vídeo dela, realmente comenta que, como esse foi o primeiro, depois ele vai realmente amadurecendo a escrita. Eu já gostei desse, de verdade. O John Jack já me conquistou e eu vou atrás de novos livros do autor. Mas se você quer saber mais sobre o Jack, o vídeo da Rita está aqui embaixo, como eu disse no começo, assista, eu super recomendo. Você vai conhecer outros livros do autor que ela leu e comenta nesse vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essas duas leituras, eu recomendo a todos, os dois, sem pensar duas vezes. Leia, são leituras diferentes, de realidades diferentes, mas do ponto de vista de duas crianças, e são duas histórias que realmente tenho certeza que vão te tocar, sabe? Que vão dialogar com você aí do outro lado. Depois volte e me conta o que vocês acharam. Se você já leu algum outro livro do Bartolomeu, também me conte. Se você já leu algum outro livro do John Jack, também me conte, me faça recomendações. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei realmente fazer esse vídeo. E, como eu sempre falo, se você gostou, não se esqueça de dar o seu like, comentar aqui embaixo. E se não está inscrito, se inscreva. É um botão que está por aqui, vermelho, escrito inscreva-se. Aí você vai continuar recebendo as novidades aqui do BookBox, a sua caixa de livros no YouTube. Então é isso. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau. Ele é conhecido como Velho Safado, escritor maldito, book e até como escritor marginalizado. A verdade é que Charles Bukowski é tudo isso e muito mais. Depois da vinheta, nós vamos conversar sobre esse autor incrível e esse livro que para muitos ilumina toda a sua obra.